Boa noite, Jonas. Boa noite. Bom, em primeiro momento, eu queria agradecer você aí ter aceito o convite para esse bate-papo com a gente. Tenho certeza que vai ser um excelente bate-papo, é um assunto que eu gosto, que é assunto de turismo, né? Na verdade, eu gosto de ser turista, né? Você é um profissional do turismo, né? Então, é sempre interessante ver como é que é o trabalho de vocês e também para você passar para a gente como que é que o turismo está aqui, na minha concepção, eu acredito que tenha sido um dos setores mais afetados dentro dessa pandemia, né? Como é que o turismo está se reestruturando, reorganizando, como é que você está vendo essa situação e como é que você vê isso aí mais para frente. Eu estou vendo que as pessoas já estão entrando e aí eu queria que você, antes de começar, falasse sobre você, quem que é o Jonas Queiroz, se apresentasse. Boa noite, doutor Sérgio. Boa noite a todos. Sou Jonas Queiroz, sou turismólogo e operador receptivo. Tá? Eu sou técnico em hospedagem pelo Colégio Técnico da Universidade Rural. Sou turismólogo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente estou cursando MBA em Gestão de Serviços com ênfase em turismo na Universidade Federal Fluminense. Trabalho como operador receptivo, ou seja, trabalho recebendo pessoas de fora no Brasil. E também eu trabalho numa agência de viagens, emissivo, que manda pessoas daqui para outros estados ou outros países. Né? Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar falando, o senhor está abrindo esse canal para falar de um assunto tão maravilhoso que é viajar. Né? Vê se você consegue deixar um pouquinho mais baixo ou inclinar um pouquinho mais a câmera, que está cortando aí teu penteado. Isso. Estava cortando um pedacinho da sua cabeça. Então, assim, o turismo, para contextualizar a questão do turismo, acho que é um dos momentos piores ou pior que o turismo já se passou. Né? Porque se a gente for pensar em contexto histórico, o turismo, ele vem... turismo, primeiro, é a questão de atividade que as pessoas realizam fora do seu entorno habitual, mais de 24 horas, tá? E você tem o intuito de ir e voltar. E nesse momento a gente tem que respeitar a questão do isolamento, embora haja algumas flexibilizações, né? Mas por se falar em turismo, o turismo ele vem crescendo após o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, pela questão do desenvolvimento da aviação comercial, daí está atrelado muito ao desenvolvimento do setor turístico. Então, tá aí a questão enfim, um contexto mais histórico. E a última pandemia que a gente teve foi há exatamente 100 anos atrás, a gripe espanhola. Então, naquela época, o turismo não era não tinha essa importância econômica que ele tem hoje, né? Então, a gente vê que o turismo ele acaba sendo um dos mercados mais afetados. Primeiro, pela questão do deslocamento, porque eu vou ter que ir para um outro local, então eu vou ter que me deslocar, e com a maioria das fronteiras fechadas, acaba se tornando uma coisa mais complicada. Né? No começo, a gente ficou assim, meio receoso. Eu lembro que eu estava num trabalho no dia 17 de março, quando algumas fronteiras começaram a fechar. Eu estava com uma família de italianos aqui no Rio de Janeiro, e a gente pensou, e agora? O que a gente vai fazer? O que será do turismo? Né? Como que vai ser... nem um novo normal, mas como vai ser esse diferente? Porque a gente não vivia, né? Como que vai ser esses novos contextos para frente? Aí a gente foi procurando entender, eu tenho participado de alguns debates sobre não só a questão do futuro do turismo, porque se falar em futuro, atrelar futurologia não é tão interessante, até porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas tem se estudado algumas, enfim, não só protocolos, mas alguns setores que já estão voltando ativa, né? E no Brasil, como as fronteiras estão fechadas, agora o incentivo é que as pessoas viajam pelo Brasil, né? Ou pelo Brasil. Primeiro vai se falar em regionalização. Regionalização do turismo é você viajar mais para próximo.
Quantos brasileiros não conhecem vários municípios no Rio de Janeiro? Né? Não conhece quantos cariocas, na verdade, não conhece Petrópolis, não conhece Paraty, Teresópolis, Itaipava. Então, tem se procurado a se desenvolver esse turismo mais próximo, no qual você vá com o seu carro, né? E, obviamente, indo com o seu carro, tomando os devidos cuidados, também caso você pare na estrada, nessas paradas que são graal, enfim, essas outras paradas que são grandes, que as pessoas são acostumadas a parar, também ter maior cuidado, né? Tem se falado bastante nessa retomada, essa retomada que está sendo lenta, mas que está sendo próximo, mais regional. E tem se trabalhado alguns protocolos. Esses protocolos estão sendo adotados não só pelos hotéis, mas como também pelas agências de turismo, operadoras, transportadoras, que esses protocolos eles são muito baseados no Clean and Safe, que foi um protocolo elaborado por Portugal, para trabalhar dentro da hotelaria, que foi um protocolo bem enxuto, mas que ele serviu como base para vários protocolos de turismo no mundo, né? E, inclusive, enfim, algumas falas desse protocolo. A primeira é a questão da verificação de temperatura, né? Quando você chega no hotel, a questão do distanciamento social, você está extinguida a questão do buffet, hoje em dia, à la carte, né? A questão da limpeza dos quartos. E se fosse pensar, são protocolos que já deveriam ser adotados, já deveriam ser rotineiros, né? Porque não é só o coronavírus que você pode infectar, existem outras doenças que você também pode adquirir, né? Às vezes você chega no hotel, a gente ansioso, brasileiro tudo ansioso, já quer entrar sem enfim, a camareira ter preparado, algo do gênero, ter tirado a rouparia suja. Então, assim, são cuidados que já deveriam ser tomados e que devem ser, agora, a atenção deve ser redobrada, triplicada, quadruplicada, né, pelo cenário que a gente está. E enquanto a gente não tiver uma vacina e não tiver uma maior segurança, talvez esse turismo internacional possa se desenvolver, mas de uma forma muito lenta e cautelosa, né? Uma coisa que eu queria te perguntar se tem acontecido, que eu estou vendo aqui, já temos vários comentários que depois a gente tem que falar alguma coisinha sobre eles. Mas uma coisa, aí já é uma dúvida minha, se o turismo como entidade, eu sei que tem vários setores, né? Tem o setor de hotelaria, tem o setor de excursão, não sei, enfim, das agências, e etc. e tal. Se o turismo como uma entidade, como uma pasta única, tem alguma pessoa jurídica, alguma entidade, algum órgão que consiga aglutinar os interesses do segmento e com ele consiga fazer algum tipo de negociação, por exemplo, essa questão da padronização de protocolos, que eu entendo que eles têm que ser interativos, né? Você tem que interagir a hotelaria com transporte, com excursão, enfim. Tem algum órgão que faz isso? Sim, então, existem os órgãos focados nas agências, que é chamado de ABAV, né? Tem a BH, a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, e tem as CETUs, que são as secretarias de turismo, tanto em âmbito estadual, municipal. E tem se discutido nesse momento, por exemplo, os protocolos, na parte de operadoras, eu participei junto na confecção, porque eu sou um operador receptivo e a gente entende os interesses pelo fato da gente estar na linha de frente. A gente recebe os clientes, então a gente sabe essa maior necessidade. Mas tem havido uma conversa entre, por exemplo, a questão dos hotéis. A Setur criou, a Setur, que é a Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, criou esse turismo consciente, que é um selo. O Ministério do Turismo criou Turismo Responsável, Limpo e Seguro, que é uma outra nomenclatura que já é um âmbito nacional, né? Então, os locais estão tendo que podem adotar somente o nacional ou adotar o estadual. E tem alguns municípios também que têm adotados porque são municípios, por exemplo, às vezes tem um município que tem uma especificidade e naquele protocolo não está destacado, sendo algo também importante para a prevenção. Então, os municípios que têm alguma necessidade de adicionar alguns protocolos a mais
estão criando também um outro protocolo, né, que são vários protocolos, né, que estão sendo utilizados para manter essa segurança do cliente, né? Obviamente, tem, assim, a questão dos protocolos, do selo, peca em alguns aspectos, pensando na questão da fiscalização, né? Porque você fez o protocolo, eu acho que é interessante haver uma fiscalização. Até numa live que eu fiz com o biomédico, ele deu uma sugestão de colocar, por exemplo, um local está respeitando todos os aspectos que está dentro do selo. A gente dá um ouro, né? Uma plaquinha de ouro. O outro que está respeitando, mas ainda não chegou a 100%, prata. O outro que está lá, bronze. O outro que não respeitou nada. Aí, nenhuma. Foi médico que deu essa sugestão? Isso, um biomédico. Provavelmente trabalha em algum lugar que teve processos de acreditação, né? Porque isso é exatamente o princípio da acreditação. Na área da saúde, a gente tem várias. A gente tem, eu sei que eu participei de várias quando eu estava dirigindo um determinado hospital. Então, a ISO, que é uma das mais famosas, a certificação ISO, serve para o hospital também, a ISO 9001, que é o que trata de processos. Tem sistemas de gestão 5S, tem prêmio de qualidade RI, tudo. Então, tem realmente as pontuações. E existe, né? Por exemplo, o PQRIO, que é o prêmio de qualidade RI, é uma certificação mas da Secretaria de Saúde para oferecer às unidades de saúde. Ela tem ouro, prata, bronze, né? E menção honrosa. Eu falei, olha, se alguém chegar com esse diploma de menção honrosa aqui, eu vou rasgar. Eu não quero saber de menção honrosa aqui, não. Vamos para o ouro. Isso aí. Né? Tem que pensar grande, né? Sim, enfim. Porque eu vejo o seguinte, eu não sei se isso aconteceu na esfera do turismo, mas na saúde isso foi patente, né? A pandemia ela veio dar visibilidade a uma precariedade do sistema de saúde que já transcende a pandemia, que já vem de décadas. No turismo, eu vejo, a gente tem assim, a oportunidade de conhecer outros locais, o Brasil ainda está engatinhando na questão do turismo, né? Tem muita coisa que pode ser explorada aqui no Brasil e que eu vejo que ainda não tem essa articulação, principalmente quando envolve outros poderes, por exemplo, a Secretaria de Transporte. Você falou do turismo que agora, até por conta, né, de várias fronteiras fechadas, você tem um incentivo maior para o turismo nacional. Você citou como exemplo a área serrana, né? Por que o sistema de transporte não coloca um trem daqui para Teresópolis pela serra, igual tem em Tiradentes, por exemplo, que faz fila para pegar esse trajeto, né? Para Petrópolis, né? Um trem tipo daquele Maria Fumaça, estilizado mesmo, entendeu? Mas você já transforma o passeio desde a saída, né? É como em Morretes, em Curitiba, né? Hein? Como em Morretes, em Curitiba, de Curitiba para Morretes. Também, né? São João do Rei para Tiradentes, tem outros locais. Daqui para a Serra, que foi um dos trajetos mais antigos, né? Um trajeto de barco. Você sabia que a família real ia de barco até Mauá, para depois subir para Teresópolis. Não podia refazer esse tipo de passeio, né? Revivendo a história e contando a história. O Brasil ainda é um país com muito pouca memória e muito pouca preservação das riquezas históricas que nós temos, não é? Por exemplo, o centro do Rio é um local belíssimo e maltratado, né? O Saara, se você for prestar atenção na arquitetura, estou falando você, não para você de um modo geral, porque certamente você já deve ter visto isso. Tem construções belíssimas e bem típicas de determinadas fases da nossa história. Então, o que nós vemos, por exemplo, na Europa, tem aqueles walking tours, né, que são grupos de pessoas que saem andando, contando a história do lugar. Fazer um walk tour no centro da cidade, bem montado, direitinho, inclusive em época de pandemia, respeitado o distanciamento, você está ao ar livre, agora que está começando uma flexibilização, já podia ser uma coisa, né, atrativa para os turistas, ou até para o próprio carioca, quando muitos não conhecem o centro, ou até
a história, né? Muito menos até, eu diria, a história. Né? Então, você fazia um trajeto saindo da Cinelândia, passando ali pelo Teatro Municipal, entrando por aqui, né? Terminando no Arco da Lapa. Estou chutando e não tenho a menor competência para falar sobre isso. Né? Eu só estou viajando aqui nas minhas ideias. Então, eu penso que podia fazer alguma coisa nesse sentido, né? Andando em grupo, afastado, e contando a história. Isso seria uma coisa. Uma outra coisa que, como a gente falou no início, houve um grande impacto dessa pandemia em cima do setor do turismo, porque realmente teve uma paralisação, né? Se não me engano, houve... eu não sei se você tem essa informação, alguém me falou sobre 75% de queda no movimento turístico aqui no Rio, né? Eu achei até otimista, porque... Né? Foi maior, foi maior. Eu imaginava mais até. Né? Isso. Em março, a BH tinha registrado 5% de ocupação hoteleira. Pois é, agora você vê. Nós temos ali a Orla de Copacabana, que é um bairro que tem a maior faixa etária do Rio de Janeiro. Nós já sabemos que esse tipo de virose, um dos grupos de risco são os idosos. Sim. E lá em Copacabana tem muitos idosos morando sozinhos, inclusive, e que ficam sem o auxílio de familiares, e houve uma certa discriminação. Discriminação, assim, que eu digo não necessariamente do ponto de vista nocivo. As pessoas até evitavam ir na casa do idoso para não levar o vírus ou coisas nesse sentido. Houve algum tipo de movimentação do ramo turístico junto à prefeitura para que os hotéis fossem realmente aproveitados? Porque a movimentação houve, mas por que não foram mais aproveitados pela prefeitura para colocar essa população de risco lá dentro? Serviria de um auxílio para o ramo hoteleiro e serviria de uma solução para as pessoas e um auxílio da prefeitura, que estaria fazendo a função dela, não? Sim, sim. Começando a falar sobre a questão voltando à parte desse walking tour. Emendei um monte de coisa, né? Isso. Essa parte do walking tour já existem alguns, inclusive os guarda-chuvas vermelhos, né? Os famosos guarda-chuvas vermelhos do mundo. Né? Existem alguns que saem ali em frente, normalmente saem ali da Cinelândia, em frente ao Teatro Municipal, e fazem a rota, enfim, pelo Rio Antigo, né? Terminando no Arco da Lapa, visitando o Selarón, que são atrativos importantes para o Rio de Janeiro. Eu gostaria de mencionar algo que é super, super importante e que, assim, agora está tendo uma luta. Por quê? Porque os guias de turismo, muitos deles são funcionários freelancers, né? Então, as agências operadoras contratam os guias, né? E eles são funcionários freelancers. Nesse momento, eles são um dos mais impactados, né? E existe um movimento de aprovação de um auxílio para os guias. E também ressaltar a importância do guia de turismo em uma determinada viagem. Perdão que o celular está escorregando aqui. Ressaltar a importância do guia de turismo numa viagem. Porque quando você viaja, por exemplo, a gente está aqui no Rio de Janeiro mesmo, como você mencionou. Estou no centro do Rio. Olhei o Teatro Municipal, olhei a Biblioteca Nacional. O que aquilo representa de história para a gente? Né? Qual foi a importância histórica daquilo? Às vezes, um chafariz que você olha, tipo... o que isso representa? É um chafariz, mas às vezes aquilo foi parte icônica da história de um local. Né? Então, o guia de turismo, diferentemente de guia turístico, o guia turístico é o livreto. O guia de turismo é o profissional que atua no guiamento de turistas. Então, existe essa questão do guia, né? Essa luta do guia nesse momento. Né? E eu estou aqui também para enfatizar essa importância dos guias de turismo. Né? Não só dos guias, mas como das agências de viagem, né? Que são grandes intermediadoras, né? Os operadores, que gostaria até de explicar para o pessoal a diferença entre agência de viagem e operador receptivo. Né? Como eu tinha comentado, eu trabalho como operador receptivo e trabalho como agente de viagens. Agente de viagem é o que a gente já está adaptado a fazer. Jonas, eu preciso de um auxílio, eu vou para Portugal. Então, vou te auxiliar na sua passagem, no seu seguro viagem, que é algo que é de suma importância.
Jonas, eu preciso do hotel, então vou te auxiliar na questão da hotelaria. Jonas, eu quero fazer os passeios, então a gente auxilia no guia. Beleza, esse é o papel do agente de viagens. O agente de viagens, normalmente, ele não compra, ele vai fazer intermediação com o operador receptivo. Como é que funciona? O operador receptivo, eu estou aqui no Brasil, então eu estou atendendo agências de outros países que vão mandar os seus clientes para o Brasil. Então, por exemplo, uma agência da Argentina me contacta, Jonas, o cliente vai estar no Rio, tal. Eu preciso que você tenha o transporte, preciso que você faça a questão do hotel, do guiamento, dos tours, das experiências. Então, essa é a diferença entre a agência e o operador. O operador está no local. Então, por exemplo, estou no local, eu consigo, caso haja algum problema de logística, eu consigo resolver daqui. Agora, por exemplo, imagine eu resolver um problema de logística de um cara que está na Rússia, né? A questão do fuso horário. Então, daí a importância da gente, do guia, da agência, do operador, são pessoas importantes, na cadeia do turismo e que agora estão sendo, assim, extremamente impactados, porque os serviços, no começo de março pararam totalmente. Agora que está tendo uma retomada, inclusive, alguma dica para quem já quiser viajar pelo Brasil, Foz do Iguaçu já está aberto junto com os atrativos, eles adotaram várias medidas de precaução, e a questão dos atrativos, 50% já estão abertos. Então, os 50% não, todos os atrativos já estão abertos e você tem 50% de ocupação, né? Nas cataratas, na Dreamland. Então, os atrativos já estão abertos. E para quem for viajar para próximo, algo do gênero, super importante, caso vá com o seu carro, não deixe de tomar as devidas precauções, né? Porque a nossa saúde está em jogo, né? É importante a gente visitar. Tem algumas campanhas de hotéis, como, por exemplo, pode citar nome? Ou melhor, citar nome de hotel? Não. Pode? Alguns hotéis que vendem... fiquem 2 Se você não estiver cobrando por isso... Tem alguns hotéis que estão com algumas propagandas, como, por exemplo, compre 2 noites e fique 3, e ganhe mais uma, né? Tem alguns hotéis, vários hotéis estão investindo nessa política para realmente atender o público brasileiro. Porque se você for falar em hotéis, cadeias de luxo, normalmente os valores de diária são bem... Para o turista, o cara que paga em dólar, então divide em 6. Para a gente que paga em real, que é a mesma moeda, fica bem caro, né? Então, está tendo bastante estudo sobre a diminuição dessas tarifas assim para brasileiros, né? Inclusive, hoje, eu conversando com uma professora minha que está no Mato Grosso, ela mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e fica próximo a Bonito, né? E eu perguntei para ela, tem ido a Bonito? Ela, não, porque Bonito é um destino caro para gringo. Então, os destinos estão tendo que se reinventar, né? Não só em termos de tarifas para você atingir o mercado brasileiro, mas também em termos das medidas sanitárias, porque é super importante para se pensar nesse quesito, né? Então, daí a gente já tem várias coisas para se pensar pós-pandemia. Aí a gente começa aqui, ponto A. Posso viajar? Pode, com determinadas exceções, né? Tem alguns destinos que já estão abertos, né? Para fora do Brasil, vários destinos estão fechados, com fronteiras fechadas, principalmente pela nossa imagem lá fora. Então, vários destinos adotaram a não receber brasileiros, começando pelos Estados Unidos, e outros países acabam adotando a mesma política. Então, tá aí a questão do viajar para próximo, né? Ou para dentro do Brasil. E agora indo ao ponto da construção desse projeto lá para subir a Serra de Teresópolis, né? É um projeto super interessante. Inclusive, tem até aquele projeto para fazer aquele Express do Rio para São Paulo.
né? Enfim, são vários projetos que estão há anos no papel e não sai. Eu não sei se não saem pela questão do custo do projeto, por ser muito caro. Não sei se. Porque investir nessa logística Porque, veja bem, o famoso trem-bala para São Paulo, qual a companhia que não teria interesse em fazer e explorar? Agora, eu não sei se é por conta do tempo de realização disso, porque, infelizmente, aqui no Brasil, vários bons projetos não são feitos porque não cabem em um mandato. Sim, sim. O cara não quer começar um projeto para o outro governante inaugurar. Sim. Né? Aqui no Rio, a gente tem a Cidade da Música, é um exemplo. Gastou-se uma fortuna naquela construção, né? Além de tudo que a gente sabe que houve ali, e hoje em dia está funcionando, mas de uma forma precária, eu diria. Né? Quem entra lá dentro, eu tive um concerto lá no ano passado, você entra lá dentro, você vê setores que estão numa obra parada. Né? Tinha uma sala lá, tinha um carrinho de mão, de cimento, de carregar cimento, estava lá parado. Não era uma reforma, estava abandonado. Entendeu? Então, você vai em Lisboa, o Centro de Arte de Lisboa, que inclusive arquitetonicamente é muito parecido, né? Aquilo dali não para, ferve de atividades. Quer dizer, isso podia estar acontecendo aqui, mas como começou num governo e não terminou no mesmo governo, quem assume, não vou botar isso daí para terminar, porque vão dizer que isso daí é do outro, não é meu. Né? Sim. Então, eu não sei se o trem-bala tem esse tipo de problema, porque realmente é uma construção que você teria que fazer uma outra via, não serviria essa malha que a gente tem, não serve para ele, enfim, é uma obra extensa. Agora, é uma obra que, sem dúvida alguma, as empresas de transporte teriam todo o interesse de fazer, gente. Fazem no mundo inteiro, por que não iam querer fazer aqui? Ainda mais no trânsito daqui para São Paulo, que, sinceramente, se tivesse um trem-bala para São Paulo, quem ia sofrer é a companhia aérea, né? Porque daqui para São Paulo, né, se você pega um avião, dá quanto tempo de voo, Rio-São Paulo? Dá 50 minutos. 45, dá 45, 50 minutos? 50 minutos, né? Isso. Pois é. Se você fizer um trem-bala, que deu 1 hora e pouco, né, você vai sair na Estação da Luz. E quando você pega um avião daqui para São Paulo, você vai saltar em Guarulhos, vai pegar um táxi, né? Quando você viaja de avião, nesse gap assim, de 1 hora, e se tiver uma diferença pequena entre o trem e o avião, é muito melhor ir de trem, porque o trem você pega no centro da cidade de saída e termina no centro da cidade de destino. Sim. Está muito mais perto para onde você vai, né? Não, com certeza. É um projeto, o que você falou, mencionou, é super interessante e fazendo essa analogia, essa questão política também, igual o BRT na Avenida Brasil, a obra que nunca terminou, né? Porque assim, o turismo no Brasil, ele sofre várias oscilações, porque a gente vem crescendo, né? A gente teve os grandes eventos, Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo, Copa das Confederações, Jogos Olímpicos. Depois dos Jogos Olímpicos, os hotéis sofrem, assim, tem um boom. Existe o Plano Nacional de Turismo, produzido pelo Ministério do Turismo. E eles não atingiram a meta, que, enfim, a gente não sai de 6 milhões de visitantes no Brasil, né, a nível de Brasil. Aí você compara com Paris, assim, uma cidade, né, com um número 10, 20 vezes maior do que visitantes para a gente. Então, assim, o que precisa ser feito no Brasil, que é um país continental, um país de riquezas, assim, inigualáveis, porque, por exemplo, só Rio de Janeiro, a gente tem mar e montanha ao mesmo tempo. Então, assim, você já tem esse aspecto no Rio de Janeiro. Aí você sai daqui, foi para São Paulo, tem um aspecto mais cultural, mas você também tem outros aspectos importantes também, relevantes em São Paulo. Aí você vai para o sul, cidades importantes no turismo, Gramado, você vai para Foz do Iguaçu, né? Aí você vai para Salvador, você vai para Manaus, você vai para Fernando de Noronha, destinos que são mais consagrados turísticos, né? Então, você tem essa dimensão de destinos e por que não sai desses 6 milhões, né, de visitantes?
né? Então, cabe se pensar num projeto que seja mais eficiente para você atrair estrangeiros. Eu, por exemplo, a última viagem que eu fiz, eu fiquei um mês na Itália. E nesse mês na Itália, eu vi uma propaganda do Brasil numa estação de trem chegando a Milão, que nem era, que nem era a estação principal. Era uma das três, Milano alguma coisa, não lembro o nome da estação. Que eram umas três chegar a Milano, Milano Centrale. Então, Aquela assim... perto do Palácio Forzeso? Não. Eu não lembro. Eu não lembro. Não, essa é a central. Essa é a central. Você falou que Essa é a não é a central. central. Era umas É três outra, é antes. outra. Sei. Então, assim, o México, se não me engano, gasta 60 milhões de dólares para investimento em propaganda, né? E agora a gente ainda tem a questão, por exemplo, a Embratur, que antigamente era como se fosse um ministério, que hoje em dia funciona como uma agência de promoção internacional do Destino Brasil, enfim, está passando por uma série de reformulações e tomara que seja uma reformulação bacana para que aumente a questão dos investimentos enfim, de propagandas nossas lá fora, né? E os destinos se adequarem, a receber, porque a gente tem, por exemplo, no Rio, tem uma lista no Sebrae com 65 municípios indutores no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem Petrópolis, Paraty, Angra dos Reis, Cidade do Rio de Janeiro e Búzios. São os 5 municípios indutores que têm a capacidade para receber um turista. Porque eu também não posso mandar um turista para uma cidade, por exemplo, na Baixada Fluminense. Eu fiz, inclusive, um projeto de monografia sobre os desafios das políticas públicas de um determinado município. Mas como eu vou mandar turistas, por exemplo, eu como agente de viagem, como eu vou mandar turistas para um local que não tem um hospital, que não tem uma segurança, que não tenha uma saúde, que nem atenda a população? Imagina atender pessoas que estão visitando o local. Então, é importante essa ligação enfim, do Departamento de Turismo com as outras entidades representativas, porque o turista vai ser como um cidadão no local. Então, ele vai utilizar da estrutura que o local disponibiliza. Né? Se eu não disponibilizar uma estrutura de qualidade, como é que eu vou oferecer, enfim, segurança para o meu turista? Né? Então, são vários aspectos para pensar. Quando eu perguntei a você em relação a uma entidade que agregasse os segmentos dentro do turismo para poder negociar com as outras, porque eu vejo o seguinte, nós temos alguns problemas sérios aqui no Rio, aqui no Brasil, não no Rio, no Brasil. E o Rio acompanha, evidentemente. A questão do transporte. Uhum. Nosso transporte não é bom. Não é bom. Né? Você citou Paris. Paris, eu não sei se todo mundo que está assistindo aqui sabe, mas o Paris é do tamanho de Niterói, município Niterói. E a população é semelhante à população de Niterói. Paris tem 14 linhas de metrô. E ainda tem aqueles 4 trens urbanos que circulam por baixo e indo para qualquer ponto da Europa. Você pode pegar ali naquela estação Guerra do Norte, ali no centro de Paris, um trem e vai terminar lá em Berlim. Entendeu? Sim. Então, a nossa malha ferroviária, país desenvolvido é país sobre trilho. Eu sempre repito isso. Se você for na Europa, em qualquer grande cidade, você não usa carro. Tem metrô para tudo quanto é lado. Os que não têm metrô, tem, por exemplo, Veneza... Não, Veneza é a pé. Amsterdã, porque eu estava lembrando dos canais e não estava... Aí veio a Veneza na frente. A Amsterdã não tem como fazer metrô, porque é aquela rede de canais que tem ali. Né? Mas eles têm os trams, que são como se fossem VLTs. VLT. Na cidade inteira. Então, quando não tem por baixo, tem por cima. Você pode ver que todas as cidades grandes desenvolvidas, elas têm um sistema, né, de transporte de massa, e aí tem que ser sobre trilho, eficiente. Então, já começa a esbarrar nisso. Segundo, esses transportes... Quanto tempo tem que botar uma indicação em inglês no nosso metrô aqui no Rio? Quantos anos se passaram que não tinha um sinal em inglês? Quer dizer, o turista chega aqui,
Né? A língua portuguesa, infelizmente, ela é muito falada em países de língua portuguesa. Tem 11 ou 13 países de língua portuguesa, mas são países pequenos. Né? A grande parte... Na Europa, poucos lugares você vê guia em português. Então, não vai esperar que o francês chegue aqui falando português, que o alemão chegue aqui falando, não vai. E a língua mais falada, todo mundo sabe que é o inglês. Então, isso já era para ter sido feito há muito tempo. Sim. Né? Então, tem essa barreira. Tem a questão da propaganda. Né? Voltando ao exemplo de Paris que você citou, o que Paris tem de beleza natural? Só, não tem mais nada. A Torre Eiffel é construída. Sim. Quase que uma planície, tirando ali Sacré-Cœur, que tem aquele Montmartre, né, que tem a Sacré-Cœur ali em cima, que é um montezinho ali. Não tem uma beleza, não tem. E tem os jardins que foram... O Tuileries, né? Que é pequenininho. Né? Você vai aqui na nossa Floresta da Tijuca. Entendeu? É verdade. É do tamanho da cidade inteira. Então, mas eles têm... E é a cidade que mais recebe turista no mundo. Né? Então, por quê? Propaganda. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segurança. O que pega o Brasil lá fora é a segurança. As pessoas sabem que é perigoso. Uhum. Nós temos uma péssima imagem lá fora. Né? Então, o que eu penso, assim, voltando à questão da entidade, que o turismo tinha que fechar junto com e não é uma questão de dinheiro, não. Eu vou te dar um exemplo em relação à segurança, porque é país rico, pode investir em segurança, não. A questão não é investimento, a questão é impunidade. Uhum. Marrocos é um país pobre, não é? É uma monarquia pobre. Você tem o rei e os amigos do rei, que é um núcleozinho, e o resto da população é muito pobre. Uhum. Né? Primeira vez que eu cheguei em Marrakech, tem um amigo lá que eu perguntei para ele: qual o lugar que eu não posso andar aqui? Onde é que você fala que é perigoso aqui para evitar ir a algum lugar? Nenhum. Não existe assalto em Marrakech. Não existe. Achei esquisito. Mas aí depois você começa até a compreender. A população não aceita assalto. Não estou falando para seguir o exemplo deles. Eles não cortam a mão, não. Eu ainda perguntei, né? No interior corta. Eu vi. Gente amputada. Mas dentro de Marrakech, Fez, Rabat, essas cidades maiores, não. Eu perguntei para ele. Não, mas você sabe o que acontece quando se pegarem alguém roubando? Eu perguntei para ele, né? Mas se tiver assalto aqui, o que acontece? Ele falou, olha só, primeiro que você não vai ver, mas na improvável situação de um assalto, você pode ter algumas certezas. A primeira, o cara não é daqui. Que todo mundo que é daqui sabe o que vai acontecer. A segunda, o cara vai ser preso. Só que tem um detalhe. A polícia vai esperar a população terminar de bater. Uhum. Porque lá no Marrocos, você nasceu marroquino, você nasceu muçulmano, você não tem liberdade religiosa. Né? E o muçulmano, ele é chamado... Todas as cidades, eu viajei pelo interior, tem um sistema de alto-falante que cobre a cidade inteira, é impressionante. 6 vezes por dia, o cara chama para a mesquita para rezar. E o cara larga a loja aberta, com mercadoria em cima do balcão. E vai lá rezar. Imagina se começa a ter assalto. 6 vezes por dia, o cara sai e vai rezar, fica 20 minutos lá e volta. Todo mundo sabe que ele está lá na mesquita e vai ficar 20 minutos e vai voltar. Sim. Então, se começa a ter assalto, olha o problema que isso se tornaria. Então, a população não aceita. Não aceita. Não estou dizendo para apelar para esse tipo de violência, não, mas quando a gente vê situações de ladrões, né? Hoje foi preso mais um na saúde, né? O superintendente de saúde, né? O Carlos Versosa, que é uma figura conhecida, não é de hoje. Tá? Eu botei no meu blog, no dia 13 de abril, eu cantei essa pedra, que é aquele que comprou respirador em empresa de informática. Né? Então, daqui a pouco, esse cara sai. Sim. Então, olha o exemplo. Né? Tem pessoas que
que estar trancados e jogar a chave fora. Então, o nosso grande problema, na minha concepção, a questão da segurança, passa muito pela impunidade. Então, com isso, você acaba se tornando o Brasil um local inseguro. Tornando um local inseguro, e as pessoas sabem disso, eles evitam. Sim. Você não acha que o Rio de Janeiro é muito mais bonito do que Paris, muito mais bonito do que Londres, muito mais bonito do que Berlim, ou de qualquer outra cidade que você falar de grande potencial turismo europeu? Uhum. Nova York. Sim. Nova York eu acho horroroso. Né? Eu acho. Verdade. Eu acho que é São Paulo piorado. Desculpa o paulista. Mas... Carioca tem que espetar paulista. Né? É brincadeira, eu tenho grandes amigos em São Paulo e gosto até de ir lá. Mas, enfim, eu acho que tem tanta coisa que pode fazer no turismo e que falta, sim, esse entrosamento com o Departamento de Segurança Pública, com o Departamento de Transporte, né? E amadurecer um pouco mais e colocar esse potencial todo que o Brasil tem para fora. Não, com certeza. E se for pensar, eu acho que o turismo ele não é levado em conta que ele é um grande potencial de desenvolvimento econômico de uma localidade. Né? São poucas localidades que têm o turismo como atividade principal. Né? Então, enquanto o turismo não for levado como uma válvula de desenvolvimento econômico, não for levado a sério, enfim, vão ter vários, enfim, problemas, como mencionados, mas seria interessante também, enfim, pensar nessa ligação. O Ministério do Turismo tem, por exemplo, normalmente nas lives, tem estado o ministro com o presidente da aviação, a questão do rodoviário também, visto que o rodoviário está sendo agora como se fosse uma válvula de escape nesse momento de saída da pandemia. O turismo rodoviário tem a tendência de crescimento, né, por conta de você poder viajar mais próximo, então você manter, digamos que, mais seguro, né? Mas acho que falta muito pensar no turismo como um importante agente de desenvolvimento econômico. Ó, por exemplo, eu fiz até mais anotações aqui. O faturamento do turismo no Brasil foi de 136,7 bilhões no ano passado. Né? E assim, o turismo ele faz mais de 10% do PIB do Brasil, responsável, e ele emprega mais de 7 milhões de pessoas, entre formais e informais. Né? Então, assim, se a gente for pensar em números de emprego que o turismo pode contribuir para um local, porque eu não tenho só, por exemplo, no hotel. Se você for pensar num hotel, só no hotel, a quantidade de empregados que você tem. Imagine em Copacabana Palace, a quantidade de empregados que o hotel tem. Né? Você tem o cara que fica lá na frente para receber, tem o recepcionista, tem o concierge, tem as camareiras, tem a parte de administrativa, a parte de contábil. Então, assim, só no hotel. Aí você sai do hotel, você vai para uma agência. Você tem o roteirista, você tem a parte administrativa, você vai ter o vendedor, você vai ter o gerente de marketing. Aí você vai para um local, você tem os pequenos produtores que sempre estão atrelados ao turismo, né, os produtores, não só pequenos produtores, mas como os artesãos também que estão ligados, porque normalmente você vai para um local, você compra uma lembrança ou algo do gênero. Você tem isso. Aí você tem os restaurantes, porque em restaurantes, em locais turísticos, as pessoas estão diretamente, basicamente, ligadas ao turismo. Obviamente vão ter pessoas daqui comendo, por exemplo, mas vão ter turistas também. Comparando, por exemplo, o antigo Porcão Rios, que é agora o Assador. Lá, normalmente, quando eu vou no Assador, eu encontro, enfim, se eu encontrar 4, 5 brasileiros é muita coisa. É um restaurante gigante. Sempre é muito americano, argentino, que é um dos maior mercado enfim, que a gente recebe no Brasil. Então, assim, é um mercado que emprega muita gente. Então, se enfim, os representantes levarem a sério o mercado como um importante fator para desenvolvimento econômico, a gente tem, enfim, a ter respostas positivas, vista que, devido a essa pandemia, a gente vai ter uma queda grande no nosso PIB. Né? Então, será que o turismo pode ser um importante fator para reerguer nossa economia? Né? Quais investimentos que eu poderia fazer, se fazer no turismo, né, para
enfim, para fortalecer a atividade. Já sugeri bota o trenzinho para Teresópolis que eu vou subir a serra de trem. Isso aí. Ó, para você, foi liberado na MP 963, se não me engano, que foi liberado um crédito de 5 bilhões para os empresários do turismo. Só que assim, a gente se pega em vários fatores. Primeiro que acho que é de 80%, eu anotei aqui, de 80% a 90% do mercado do turismo, das agências, são de pequenos e médios empresários, né? Normalmente, quando você tem acesso à linha de crédito, você tem que dar uma contrapartida, né? E muitos desses locais não têm essa contrapartida, então fica uma linha de crédito imaginária, né? Então, assim, cabe também se pensar como auxiliar esses pequenos e médios empresários, né? Que são as pessoas que acabam que não têm tanto capital de giro para se manter. Não tem gordura para queimar também? Sim. Se eu não tenho um capital de giro para eu me manter nesse período que está parado, como é que eu vou sobreviver com a minha empresa? Daí a gente volta para a importância de se pensar na atividade como um fator econômico de desenvolvimento para o local. Olha uma observação interessante aqui, ó. Programação visual dos indicadores de metrô, linha 1 e linha 2, compartilhando o mesmo trilho? Constrangedor tentar explicar tudo. Mas Não, e o pior é você falar que você sai de Ipanema para Barra, você vai pegar a linha 4. Que 4? É o mesmo trilho. E cadê a 3? Você tem a linha 1, tem a linha 2 e a linha 4. Eu sempre perguntei, cadê a 3, gente? Quer dizer, não adianta você ficar só esticando. Né? Primeiro, na minha opinião, eu penso que o metrô tinha que ser municipalizado. Ele só está dentro do Rio de Janeiro, entendeu? E com isso você teria uma proximidade maior de ação. Esse negócio de você ficar só esticando a linha, você só sobrecarrega aquele ramal. Sim. Por que não tem uma linha, por exemplo, da Alvorada para a Praça Sans Penha? Por que não tem uma linha ligando a Zona Oeste até a Zona Norte? Né? Quer dizer, fazer uma malha realmente. Por que não tem uma linha que vá para a Urca, né? Dar aquela desviada? Né? Como eu falei para você, Paris, uma cidade infinitamente menor do que o Rio, tem 14 linhas e não tem nenhuma faltando, não. Tá? Eles têm a linha 3, tem a linha 1, e a 1 é aquela que sai do Arco do Triunfo e vai para o centro. Tem tudo lá. Né? Então, eu penso que tinha que botar mais linhas, perder uma chance enorme. Ali na Barra, eu até penso que pode, eu não sei, pode ser que o terreno lá não seja propício por ser arenoso, por ter as lagoas, para metrô e tudo. Aí fizeram o BRT. O que é aquilo? O mais difícil ele fez, que foram as baias e a estação. Por que não botou um VLT ali? Que carrega muito mais gente, não polui. Mas você não pode fazer por baixo, vai por cima, igual faz em Amsterdã, em Berlim tem os dois, enfim. Né? Eu penso que tem coisas assim que eu não entendo. Agora, você tem toda a razão quando fala que o turismo pode ser uma excelente fonte de renda para o Brasil, sem dúvida alguma. O Brasil teria essa vocação. O povo brasileiro é um povo hospitaleiro, gosta de receber turista. O que falta é interesse governamental para investir nesse segmento da forma que deveria ser feito. Né? E não deixar só para os estrangeiros. Você deu exemplo de Bonito. Tem um pouco mais de 20 anos que eu fui a primeira vez a Bonito. Era uma viagem barata. Bom, primeiro que não tinha nada de ticket. Você chegava lá, eu lembro que quando eu cheguei na cidade, tinha um garotinho ali, eu dei uma nota que seria o quê? Uma nota de R$50 hoje para ele, e ele mostrou tudo, mostrou o Poço das Araras, mostrou a Lagoa Azul, mostrou tudo. A gente nadou ali no Rio Sucuri, né? Enfim. Quer dizer, era muito mais barato. Hoje em dia, você vai em Bonito, você vai no Poço das Araras, paga o ingresso caro. Vai no aquário, paga o ingresso caro, o aquário natural, né? Aquela nascente do Rio Sucuri ali. Vai flutuar no Rio Sucuri, é outro. Então, acaba que fica muito caro realmente para o turista brasileiro. Numa situação dessa agora, né? Se o turista estrangeiro pode pagar mais, tudo bem, eu até entendo. Mas dá um desconto para o brasileiro poder fazer também, pô. Sim. A gente tinha um projeto Carioquinha, né,
Lembra do projeto Exato. Carioquinha? Para É, visita nos faz um pontos? projeto brasileirinho para viajar pelo Brasil, pô. Sim. Não é? Não, Dá total. um... Você vê isso lá fora. Vai ver quanto é que é um vale transporte de um natural do país, dali de Copenhague. O morador de Copenhague paga muito menos no transporte do que a gente. Sim, sim. Entendeu? Então, eu acho que são coisas que têm que ser repensadas. É um segmento que precisa de um investimento sério, precisa de uma atenção, pode gerar muito mais emprego do que gera, pode movimentar muito mais dinheiro do que movimenta, né? E nós temos tudo para isso. Nós temos belezas naturais que você não encontra em outros lugares e ainda tem uma vantagem. A gente não tem furacão, a gente não tem terremoto, a gente não tem ciclone, e a Sim. gente não tem aquele inverno frio demais, nem aquele verão quente demais. Né? Ah, todo mundo reclama do verão, Rio 40 graus. Ok, vai lá para Marrakech no verão, que você vai ver o que é calor. Entendeu? Total, total. Então a gente tem um clima bom, a gente tem uma terra boa, só falta. Eu não sei o que falta, sinceramente, porque é uma coisa tão na cara, né? Todo Sim. mundo sabe, por que não faz, gente? Sim, uma vocação turística a gente tem. Agora só falta a questão dos investimentos. Tomara que nessa questão de se pensar nesse turismo mais regional seja um fator importante para o desenvolvimento de destinos que até então ainda não foram desenvolvidos, né? Então, assim, como tem se falado bastante sobre a regionalização, inclusive quem tiver aí enfim, é sempre interessante. Nas minhas redes sociais, eu sempre estou postando coisas relacionadas ao turismo, sobre municípios que já estão abertos. Tem municípios que ainda têm barreiras sanitárias, né? Então, tem municípios que já estão abertos, que podem receber visitação. Porque, assim, é mais fácil você pegar, enfim, a doença, você indo na padaria, enfim, comprar um pão que você vai encontrar com pessoas, do que você sair com seu próprio carro, aí você vai para um local enfim, São Paulo, você chega no local, você vai entrar para não ter contato com ninguém. É mais fácil você pegar enfim, o coronavírus nesse momento que você vai na padaria do que nesse momento da sua viagem, né? E até foi algo importante também que foi ressaltado numa live que eu participei com a professora Felipa, da Universidade de Aveiro. Ela conta que Portugal foi um grande exemplo nessa saída, né? Enfim, dessa primeira onda, né? Porque já estão basicamente entrando nessa segunda onda, né? Mas a região do Algarve, os Airbnb tinham esgotados, né, para esse período agora, porque começa basicamente o verão europeu, né? É, Então, assim, é interessante a gente copiar, enfim, copiar exemplos de outros países que já passaram, né? sem dúvida. E a gente continuar fazendo a nossa parte, né? Então, assim, para quem quer viajar, eu sempre estou postando, como falei, de alguns locais que estão abertos. Então, Foz do Iguaçu já está aberto para receber turistas, só não pode atravessar a fronteira, que as fronteiras ainda estão fechadas. Se não me engano, fica até o dia 22. Porque tem muita gente que vai para Foz do Iguaçu e atravessa ele para a Cidade do Leste para fazer as comprinhas, né? Então, assim, Foz do Iguaçu já está aberto. Alguns hotéis de Santa Catarina, um hotel super bacana, Ponta dos Ganchos, Fazano, enfim, outros hotéis já estão abertos, funcionando, né? E tem algumas promoções que estão sendo aplicadas para brasileiros. Então, assim, quem quiser, até nas minhas redes sociais também, como eu trabalho como sou agente de viagem, então quem precisar de um auxílio para viajar dentro do Brasil mesmo, às vezes você vai para Petrópolis. Ah, Jonas, eu quero para Petrópolis agora, quero contratar um guia. Então, eu posso te auxiliar nessa contratação do guia, para você conhecer Petrópolis, enfim, de uma forma mais interessante, né? Mais intensa. Porque se você vai a Petrópolis, você vai no Museu Imperial, foi na Catedral, e você pensa que não tem mais nada. Então, você tem vários outros atrativos que você pode conhecer, e o guia, ele vai te auxiliar muito nesse processo de conhecimento do local, né? E prestar atenção, caso você fique no hotel, nos selos sanitários, se eles estão respeitando seriamente essa questão dos selos sanitários. Como eu falei, o Ministério do Turismo criou o turismo limpo, turismo responsável, limpo e seguro, e a Setur, o turismo consciente, setor Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. E alguns municípios criaram alguns protocolos
também. Então, esses protocolos estão sendo bastante promovidos nas redes, como uma válvula de saída, para você sair e sentir seguro. Porque enquanto você não se sentir seguro, você não vai querer, se você está na sua casa, respeitando o isolamento, você não vai querer sair para um outro local. Então, basta a gente oferecer segurança para que você possa poder sair de uma forma mais tranquila. Né? Não é aconselhável, ainda não é aconselhável a viagem caso, enfim, de avião, mas caso você tenha que ir por alguma necessidade, vou ir, mas respeitando as restrições, né? Não só o turismo aéreo, como rodoviário, vão ter que se adequar a diversas restrições, porque, por exemplo, você olha um avião que vai 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, você vai ter que diminuir. Tem se falado bastante que o aéreo vai se aumentar, porque você vai diminuir o número, então, para valer a pena, né, que uma ponte aérea não seja prejuízo. Então, tem se falado bastante, discutir, mas as passagens estão bem bacanas. Inclusive, por exemplo, eu emiti até uma de uma cliente minha que está vindo agora, de Marabá para cá, que está na casa da filha, que está voltando para o Rio. Quando ela foi, antes da pandemia, em janeiro, ela pagou R$ 600. Eu emiti para ela, voltando, a R$ 280, só a volta. Então, assim, quem tá viajando agora nesse momento está encontrando, assim, várias passagens bacanas, né? Mas basta também levar em conta outros fatores também. Como é que eu vou respeitar o isolamento viajando? Tem como eu respeitar durante a viagem, mas respeitando os protocolos, né, de abertura do local, não pode aglomeração. Tem se falado bastante de desenvolver destinos que eram aglomeração, agora esses destinos talvez fiquem mais estagnados e seja procurado mais viajar com a família para locais mais abertos, no qual você não tenha muita aglomeração. Isso tem que ser falado bastante. Toda uma fase que nós vamos passar agora de forma gradual, né? Uhum. Ô, Jonas, agarramos na conversa aqui e já se esgotou aí o nosso tempo, faltam 3 minutos para cair mesmo. Então, eu vou colocar aqui o seu Instagram, né? Uhum. Se alguém quiser dicas aí contigo, continuar esse bate-papo contigo. Queria agradecer muito aí a esse papo agradabilíssimo aí que você proporcionou para a gente. Queria agradecer muito a todo mundo que participou, que entrou, que deu sua opinião e se dispôs a assistir mais essa conversa aí conosco. Lembrando que amanhã eu vou entrar para conversar só com o pessoal dos comentários. Amanhã eu vou focar na turma que faz as perguntas e quem quiser pode entrar ao vivo comigo também. Eu vou já deixei o link lá na chamada para poder entrar e ter o papo aí, igual eu estou tendo esse papo com o Jonas. Tá bom? Então, deixar você se despedir da turma aí e depois você segura um pouquinho no ar ainda. Bacana. Muitíssimo grato pela oportunidade de falar de um assunto que assim, acho que encanta todo mundo, né? Porque viajar, como diz Mário Quintana, é trocar a roupa da alma, né? Então, nesse momento que a gente vive de tensão tão grande, a gente poder viajar, a gente poder não só estar com outras pessoas, mas respirar diferentes ares, talvez seja importante, talvez não, acho que é super importante, até para a nossa saúde mental, psicológica, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade, obrigado a todos que ficaram com a gente, eu fico disponível nas redes sociais, sempre estou fazendo lives com, enfim, representantes do turismo, inclusive semana que vem vou ter com um dos representantes do turismo de Petrópolis para falar dos destinos, disponibilizei também com o secretário de Arraial do Cabo, então sempre tenho procurado falar desse tema que assim, que acho que encanta todo mundo, né? E caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou disponível nas redes sociais e no caso, queiram viajar, sou da Hallmark Turismo, trabalho como agenciamento, trabalho também na Curumim como receptivo, e caso tenha alguma dúvida sobre viagem, precisa de uma assessoria, podem contar comigo. Ok. Jonas, muito obrigado, então. Boa noite a todos, boa noite a você, e nos vemos aí numa próxima oportunidade. Isso aí, um grande abraço, boa noite a todos.